Olá, minha joia, sou Hugo Bandeira. É por esse motivo que os Estados Unidos estão desesperados atrás do nosso Brasil. Até o Joel teve que admitir a competência do nosso presidente Lula. Espia. O tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros vai ser o grande tema da viagem do presidente Lula à Ásia. Fontes do governo americano confirmaram para a nossa correspondente, a Raquel Krahenbuhl, que esse encontro vai ser mesmo no próximo domingo. No dia 26, então, o presidente Lula e o presidente Donald Trump, enfim, devem se encontrar pessoalmente. Ô, Rosana, já que estamos falando de tarifaço, Trump e tudo mais, a gente sabe que a China deixou de comprar dos Estados Unidos e passou a comprar soja do Brasil, nunca antes comprando tanto quanto agora. Não, a gente só em setembro nós exportamos quase 11 milhões de toneladas. O Brasil exportou para a China só em setembro quase 11 milhões de toneladas de soja. Vejam só, 80% das nossas exportações anuais concentradas já nesse mês de setembro para a China. É muita coisa, não se esperava isso. E no mês de setembro, a China exportou o quê? Dos Estados Unidos em soja, zero, nenhum grão. Isso não acontecia desde 2018. Excelente para o Brasil, essa é a pergunta. Todo mundo, nossa, que bom. É bom, claro, os exportadores estão rindo à toa. O preço da soja no mercado internacional, inclusive, subiu, então se valorizou ainda mais. E aí o Brasil está ganhando dinheiro, está trazendo dólares para cá, bom para a nossa balança comercial, mais empregos, ótimo, tudo muito bom, excelente. O Brasil precisa repensar o seu sistema logístico de infraestrutura para atender esse aumento das exportações, se isso for mantido, e tudo indica que pode inclusive aumentar. A demanda por soja na China e em outros países vem aumentando. O Brasil é sim agora se destacando como o maior exportador de soja do mundo, se colocando numa posição em relação aos Estados Unidos muito vantajosa em relação a outros produtores também. E vamos ter que aguardar tudo isso. E estamos também cutucando um pouco o Trump, porque os exportadores lá americanos não estão gostando nada disso, Marcelo. O presidente Lula, neste momento, vai para o continente, está voando para o continente asiático para cumprir a agenda oficial na Indonésia e na Malásia. Além do tão esperado encontro com Donald Trump, que a gente está falando aqui já há um bom tempo, ele também deve se encontrar com algum outro chefe de Estado. O objetivo, a gente já sabe, desse possível encontro com Trump é ver se quebra-se mais o gelo do que já aconteceu e o governo consegue negociar alguns pontos do tarifaço e outros assuntos. Até aqui, o Brasil se mostrou bem-sucedido em conquistar rapidamente novos destinos para aqueles setores altamente impactados pelo tarifaço de Donald Trump. Toda oportunidade de viagem, claro, essas chances aumentam. Então, como a Fernanda nos bem relatou, essa é uma dessas janelas para ver se a gente consegue, inclusive, diminuir em termos de país, a dependência dos destinos de carnes brasileiras, produtos brasileiros que estão com mais dificuldade de entrar nos Estados Unidos. No longo prazo, esse tarifaço ele pode se revelar bom na diversificação da pauta de exportações brasileiras, reduzindo a dependência para os Estados Unidos. Eu acho, Joel, que aquela expressão fazer do limão uma limonada, ou as definições dessa expressão foram atualizadas com todo o enredo do tarifaço, desde o início lá com o Eduardo Bolsonaro até o pintou uma química. Exato, Natuza. O governo tem sabido se utilizar daquilo, em primeiro lugar, do ponto de vista político, que a gente discute tanto, né? Como ele usou desde o primeiro momento. Primeiro na luta pela soberania nacional e no enfrentamento ao que seria a intervenção americana. Então, o Lula vestiu a bandeira do nacionalismo brasileiro, protestos da esquerda agora têm a bandeira do Brasil de novo. Primeiro ali. Agora, desde que a relação acenou para uma melhora, também com essa ideia de que, olha lá, o Lula vai destravar o problema que o Eduardo Bolsonaro criou. E talvez, se a gente tiver esse encontro Lula-Trump na Malásia, talvez a gente finalmente tenha alguma clareza, porque teve um aceno muito positivo, criou-se o vínculo de contato direto, isso é importantíssimo. Aconteça o que acontecer, isso sim já é uma vitória, é verdade. Teve elogios mútuos trocados, teve uma longa conversa, teve o encontro do Mauro Vieira com o Rubio. Imagino eu que quando finalmente aconteceu o encontro, que ali a gente tem uma clareza. Opa, então vamos ter um avanço concreto aqui. Então isso, o benefício político que o Trump trouxe para o Lula até agora. E também há um benefício, digamos assim, econômico. Nossa, mas como assim econômico? O tarifaço americano prejudica o Brasil. É verdade, ele prejudica o Brasil economicamente. Mas ele empurrou o governo Lula numa direção boa economicamente de procurar mais vínculos e abertura de novos canais de comércio no mundo inteiro. O tarifaço do Trump, que comprou uma briga econômica, não só contra o grande rival americano, a China, mas contra o mundo inteiro, inclusive o Brasil, fez com que todos os países do mundo, inclusive o Brasil, percebam, opa,
Não podemos depender tanto dos Estados Unidos. Vamos encontrar esses caminhos, esses vínculos comerciais. Então, empurrou o governo Lula numa direção muito positiva. Pode ser que tenha um plot twist nessa história. Eu fico me imaginando assim, o Trump é uma personalidade muito instável, muito imprevisível. Mas seria um plot twist enorme se saísse, imagina se sai uma relação afinada daquilo com Daí é maravilhoso. dividendos. Daí não só o governo surfa nisso, como o próprio Brasil se beneficia muito, né? Pois é. Mas vai ser, de um jeito ou de outro, essa história é um capítulo para o qual eu vou olhar e vamos todos olhar com muita atenção.